Aí. Vamos voltar para a política, gente? Eu queria começar com a fala do Lula a respeito do Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá fazer umas entregas, né? E resolveu chamar o Bolsonaro de coiso. E eu não sei vocês, mas eu me sinto muito mal quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. É a prova de que, assim, primeiro a civilidade, né, que é uma coisa básica para qualquer vida minimamente civilizada, né? Mas um certo cuidado na maneira de tratar. E segundo, a noção do que é o cargo desses caras. Não é difícil você se referir ao cara que o antecedeu como presidente Bolsonaro, se você é presidente da República. Não é difícil, presidente Bolsonaro, ponto. Não precisa ser coisa, não precisa coisa, aquele cidadão. O Lula está com essa mania agora, né? Outro dia tratou o Campos Neto de aquele cidadão. Então, assim, um desrespeito absoluto por qualquer liturgia que o cargo de presidente possa ter, né? E por tornar o cargo de presidente um espaço, né? Um espaço, né? Tornar aquele espaço que o presidente ocupa um lugar onde qualquer brasileiro pode olhar e falar assim, tá bom, tem um cara que representa o país ali, né? Não ajuda em nada isso, né? Esse tipo de linguajar, né? Graeb, teve um levantamento que fizeram, acho que foi o jornal Estadão que fez, dos primeiros 16 discursos do Lula, ou falas do Lula, e em 14 ele critica o Bolsonaro. Ele precisa atacar o antecessor dele. Eu acho que ele faz isso, uma porque tem medo de enfrentar o Bolsonaro na eleição presidencial de 2026, e outra porque eu acho que o Lula ele está se comparando demais com o Bolsonaro, né? Ele acha que ele precisa fazer um governo melhor, porque as pessoas vão comparar o que ele faz com o que aconteceu nos últimos 4 anos. E isso talvez explique um pouco essa pressa que ele tem de mostrar resultado, né? Quer baixar os juros na canetada, quer inaugurar um monte de casa do Minha Casa Minha Vida, né? Ele está louco para fazer coisas, porque ele quer marcar uma diferença e mostrar que é melhor que o Bolsonaro. Acho que também eu não vejo, não acho que deveria ter tanta necessidade de fazer isso, porque é um começo de governo, né? Era muito mais a hora de fazer projetos, arrumar a casa, e os resultados vão acabar aparecendo com o tempo. Mas o Lula, pelo que eu vejo aí, tem essa necessidade pessoal dele de realmente se comparar com o Bolsonaro, criticar o Bolsonaro e mostrar resultado quanto antes por causa disso. Tá acontecendo o que eu temia lá atrás, né? Que a gente vai ficar 4 anos preso nesse pesadelo, né? Do petismo e do bolsonarismo. Os dois brigando o tempo todo, porque um depende do outro para conseguir sobreviver e demarcar o seu espaço politicamente. Então seremos um país, enfim, neurótico, histérico, por mais 4 anos, porque essas duas torcidas não vão parar, né? E aí já pode contar que essa histeria vai subir um grau aí assim que o Bolsonaro pisar no Brasil em março, né? Exato. Wilson, você tinha levantado a mão aí, você queria botar a sua colher torta nesse angu? Por favor. É engraçado você falando de angu, o Greb. A primeira coisa que eu vi quando eu olhei esse termo coiso, né? Eu lembrei de uma piada lá no Nordeste, né? Enfim, eu sou maranhense, enfim, então eu posso... Como diz a esquerda, tem o poder de fala.
Como diz a esquerda, tem o poder de fala. Então, eu lembro desse coiso, né? Eu lembro que tem uma piada no Nordeste, né? Que existe o verbo coisar, né? Que serve para qualquer coisa, né? Eu coiso, tu coisas, ele coisa, né? Nós coisamos, vós coisais, eles coisam, né? Mas, assim, o Grebe, para além de tudo que vocês falaram, que eu acho que eu concordo contigo, Grebe, e com o Duda, quando vocês tocam, que realmente é lamentável quando nós temos um presidente da República se referindo ao ex-presidente dessa forma jocosa, baixa até, e até fora do decoro, é o silêncio ensurdecedor da imprensa. Eu não vi ninguém batendo, não vi nenhum colega batendo nessa história. E olha que eu sou um cara até corporativista, eu me dou bem com todos os colegas, eu até, né, eu evito fazer críticas aos colegas, porque eu acho que, enfim, né, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Quando você bate, você também tem que estar disposto a apanhar. Agora, há um silêncio ensurdecedor da imprensa, porque eu lembro que na gestão do Bolsonaro, e não estou defendendo o Bolsonaro, tá? Não estou defendendo, longe de mim fazer isso. Mas na época do Bolsonaro, qualquer bobagem que ele falava era quebra de decoro, era não sei o que mais, era o Bolsonaro falando bobagem, era o Bolsonaro criando crise e blá 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 blá. Agora eu não vejo ninguém falar esse tipo de coisa sobre o coiso, né? Desculpa o trocadilho. Então, assim, é verdade. Parece que estão... me parece que assim, sabe, ô Grebe, me parece, e aí eu vou utilizar uma metáfora doméstica, é uma metáfora conjugal, né? Me parece aquela história da pessoa que ela tem um namorado tóxico, né? Larga o namorado tóxico, arranja um outro que é menos tóxico, mas ele justifica-se a manutenção do relacionamento com essa pessoa menos tóxica, porque fica comparando com o outro que era muito mais tóxica, sabe? Parece aquela história enfim, é aquela situação de vítima de violência doméstica, sabe? Sai de um relacionamento em que a pessoa sofria violência física e agora não, agora eu tô com uma pessoa que eu sofro violência só psicológica. Não, opa, só sofro violência psicológica, pelo menos não tô apanhando, sabe? No lucro. Tô no lucro. Mas, pelo amor de Deus, gente, é relacionamento tóxico. Parece que a imprensa agora tá criando um relacionamento tóxico com o governo do PT, sabe? Essa coisa, sabe, maluca, sabe, de ficar passando pano, tá um passapanismo inacreditável, sabe? Você fica lá o tempo todo, sabe? Durante o governo Jair Bolsonaro, eu vou tocar nesse assunto como você estava falando do Pablo Neruda, era um passapanismo, era uma virulência em relação ao Bolsonaro, e aí o cara que tava lá, que era de direita, que defendia o Bolsonaro, era chamado de gado. E agora, chamado de quê? Esse passapanismo? Gado de esquerda? Certo. Gado verde e amarelo? Sabe? É um negócio inacreditável. Estão contribuindo para que a gente fique prisioneiro, por sabe-se lá quanto mais tempo, dessa dinâmica maligna, né? E tem um detalhe, Grebe. Dois extremismos, né? E tem um detalhe, Grebe, que assim, que a gente não pode deixar de descartar isso, sabe? É chato falar, mas assim como para o Bolsonaro era importante ter o antipetismo vivo, para o petismo é importante manter o antibolsonarismo vivo. É importante você plantar esse fantasminha ali. Bolsonaro vai voltar. Bolsonaro vai voltar lá dos Estados Unidos. Bolsonaro está chegando em março, senhores. Cuidado, senhores. Bolsonaro vai chegar e vai criar um outro golpe de Estado. Não vai ser mais 8 de janeiro, vai ser 7 de setembro de 2023, senhores. Cuidado, o Bolsonaro está voltando. Vetem o Bolsonaro, mantém o Lula no poder mais 4 anos. É isso, gente. A gente está falando de disputa para 2026, o Lula já plantando suas sementes para 2026. Exatamente. E como você bem falou, Grebe, enquanto a gente não perceber, enquanto a gente não parar de botar político, de botar política em pedestal, a gente vai continuar nessa... deixa eu me lembrar agora de um termo do Fernando Collor de Mello. Nessa patuscada brasileira. É isso. É isso aí. Perfeito.
Está faltando imaginação na política brasileira, né? A gente só consegue enxergar o que está em cima da mesa, né? Não consegue enxergar nada que seja um pouco diferente, que fuja a essa polarização, né? Falta imaginação dos políticos, falta imaginação dos eleitores, falta imaginação dos jornalistas, né?